Olá, amados e amadas, olá, bendito do Pai e benditas do Pai. Louvado seja o nome do Senhor na vida de vocês, que o Senhor Jesus esteja convosco. Hoje eu trouxe uma palavra de novo. Como alguém não me conhece ainda, sou o pastor Jorge Nunes. Trouxe uma palavra da parte de Deus para você e para mim também. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra e tudo que é nela, Pai. Engrandecemos seu nome, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui falando por cada um que for assistir esse vídeo. Louvado, engrandecido seja o seu nome. Abençoe cada família e cada pequenino. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje eu estou papilando na Bíblia, conversando com esse Jesus maravilhoso. Ele me deixa uma palavra: escravo, escravidão. Ainda mais escravo do nosso medo. Quando nós se tornamos escravo do nosso medo, as coisas paralisam, as coisas diante de nós ficam na mesma mesmice. Mas vamos para a palavra que Deus botasse no meu entendimento, no meu coração hoje, fica lá no livro de Levítico, lá nos Pentateucos, para os judeus Corá, né? O Torá. E fica lá no capítulo 26, verso 3 ao 13, e fala bênçãos decorrentes da obediência. Bênçãos decorrentes da obediência. E no capítulo 3 fala assim: se andardes no meu estatuto, guardaste os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão, e fartai e habitareis segunda na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitai vós, eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vós multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita interior, e para dar lugar ao novo, tirarei fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões da vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Amado, essas são a bênção decorrente à obediência a Deus. Quando o povo de Israel aqui soube o que é obedecer a Deus, eles foram libertados de 430 anos exilados no Egito. 430 anos aprisionado, comendo só resto, comendo só cebola, e muito mal cebola. E quando tinha para comer cebola, resto do resto, escravizado,
O interessante é que o povo de Jacó, que se transformou de Jacó para Israel, o nome de Jacó foi transformado para Israel quando ele pegou a bênção do anjo do Senhor, que ali teve uma grande batalha pela bênção entre o anjo e Jacó, e foi abençoado pela insistência dele, pela perseverança, e o anjo falou: hoje já não se chama Jacó, e sim Israel. Então ali, a casa de Jacó, de Israel, ela entraram com 70 pessoas para o Egito. Nesse decorrer tempo, quem era o governador de Egito? Era José, que tinha sido vendido, tinha sido escravizado e se tornou governador, segundo homem de Faraó. Então, ali, quando houve uma grande fome na terra, só o Egito, sob a administração de José, sob a administração de José, e com a presença de Deus na vida de José, que a bênção decorrente à obediência, José é muito obediente a Deus, então prosperava onde ele chegou, prosperou na cadeia, prosperou na casa de Potifar e prosperou sendo o segundo homem de Faraó, um hebreu sendo o segundo homem de Faraó, comandando todos os egípcios. Então ali, sob a administração de Deus, sobre José, o único lugar que tinha alimento era o Egito, sob a administração de um homem de Deus, bênção decorrente à obediência que José tinha a Deus. Então o que aconteceu? Eu atento que a família de Israel, de Jacó, entrou com 70. Com a morte de José e com a morte do faraó da época, foi se esquecendo, o povo foi se multiplicando e ali se acomodaram. Não voltaram para sua terra natal, onde outros povos tomaram a bênção deles, e ali se acomodaram na escravidão. A mentalidade deles se confinou no medo. No medo de quê? No medo de sair daí, no medo de lutar pela vida, no medo de lutar pela sua pátria, no medo de lutar pelo seu objetivo, no medo de lutar por uma vida melhor. Eles se acovardaram na escravidão do medo e ficaram ali no Egito. E dali, Faraó já maquiou aqui, esse povo está crescendo muito, e aprisionaram. E eu atento que eles entraram, se vocês quiserem conferir, a entrada do povo de Israel, com 70 pessoas, fica lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 46, verso 27. E quando eles foram libertados por Deus, através da obediência, da bênção decorrente à obediência de Moisés, eles saíram com 600 mil, a cerca de 600 mil, só a contagem de homem. Não teve a contagem nem de mulheres e nem de criança, só a contagem de homem. Então, a cerca de 600 mil foi só os homens, porque não houve contagem de criança e nem de mulheres. Se quiserem conferir, fica no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 37, a primeira intuição da Páscoa, o ferimento dos primogênitos. Então tu vê, o que acarretou ser escravo do medo? Acarretou que eles não tinham força para lutar, eles não tinham força para conquistar a sua terra natal, eles não tinham força para prosseguir a sua vida, porque se acomodaram ali, esse escravo. E o medo, o terror que os egípcios botavam em cima do povo, que era muito mais numeroso que eles, que o povo hebreu já é muito mais numeroso que o povo de egípcio, mas mesmo com o escravo do medo, eles se aprisionaram ali. Mas lembrando que tudo isso aconteceu com decorrente à desobediência do povo de Israel.
aonde eles seguiram outros deuses, outros tipos de cultura, outros tipos de doutrinas, e não confiaram no Senhor, aonde já não tinha muito poucas pessoas ainda falavam de Deus, esse Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque antigamente não existia a Bíblia escrita. Antigamente a família, os pais passavam para o filho e ali ia de boca para boca, era tete a tete, não existia ainda a escrita, não existia a lei, não existia o Pentateuco, não existia o Torá. Então não era escrito, era verbalmente. Pai passava para filho e filho passava para os netos, e aí ia. Mas eles foram se esquecendo dessa doutrina, decorrer do medo, decorrer de ser escravo do medo. Então muitos poucos do povo de Israel ainda falava da bênção, muito pouco. Tipo Joquebede, mãe de Moisés, ainda falava. Arão falava, portanto que veio a descendência. Qual foi a descendência que foi escolhida para poder, e de onde veio o libertador através de Deus? Foi Moisés. Então o escravo do medo nos paralisa. O escravo do medo nos paralisa. Eu digo em nome de Jesus, quando nós conhecemos, quando nós se aprofundamos na Escritura Sagrada, quando nós recebemos Jesus Cristo, abrimos nossos corações, nosso entendimento para Jesus Cristo, para ser o mentor, o bispo da nossa alma, nós temos um advogado fiel. E precisamos encharcar na videira, que é Jesus. Para o agricultor, que é o Pai, como fala no Evangelho de João 15, o agricultor, que é o Pai, ele vai poldar a videira. Ele vai poldar os galhos da videira. Quem é os galhos da videira? Somos nós. A videira, Jesus. Os galhos fincados na videira somos nós. O agricultor é o Pai, que vem limpando os galhos que está sob a videira, encharcado na videira. E precisamos combater o escravo do medo, povo de Deus. E para vocês que ainda não estão encharcados na videira, vocês que ainda não estão embaixo do tabernáculo, vocês podem vir, que é de graça. Que a videira está perto de você, a videira está do lado de você, a videira está te chamando para você ser galho da videira. Não seja escravo do medo. Entra na videira, deixa o agricultor, que é o Pai, limpar os galhos que está na videira, que está sob o comando de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o meu e o seu Salvador. Eu atento aqui. Ele fala: se andares no meu estatuto, guardares os meus mandamentos e cumprirdes, então vos darei chuva a seu tempo na terra, dará a suas sementes e árvores do campo os seus frutos. Então é só fruto bom. Quando a gente começa a chegar a Deus, quando a gente começa a conhecer a verdade, chegar, conhecer e tentar cumprir os mandamentos de Cristo e dar chuva na hora dele certa, para dar bons frutos na vida de vocês. Atenta aqui também. Estabelecerei a paz na terra, deitar vós, e não haverá quem espante, farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Então ele fala: darei paz à terra. Que paz à terra? Darei paz ao seu entendimento. O mundo pode estar desabando, o mundo pode estar caindo no seu redor, mas você está encharcado na videira. Ele vai te dar a paz da sua terra, a terra dele, que somos nós. E ele vai espantar os animais nocivos, os animais que tentam te devorar. Ele vai espantar. E pela vossa terra não passará a espada. E pela nossa terra, o seu corpo e o meu corpo, que está fincado na videira, não vai passar a espada. A espada dele contraditória à sua vida.
E ele fala que perseguirei o vosso inimigo e cairão a espada diante de vós. Sabemos que hoje a nossa luta não é contra a carne, não contra sangue, e sim contra o principado e potestade que há gente a esfera da terra e do céu, que é o espírito tenebroso de Satanás, tentando nos cercar para nos devorar e contar uma presa fácil. E ele fala que perseguirá o vosso inimigo e cairá espada diante de vós. E quando bater essas capetadas diante de vós, ele vai passar a espada, ele vai passar a espada e vai cair diante de vós essas capetadas toda. Não é o seu vizinho, não é quem fala mal de você, não, é a escapetada que te aflige. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A minha luta não é contra você e nem você contra mim, e não é contra o vizinho. Independente que o vizinho está seguindo, outra doutrina, não interessa. A nossa luta é o espírito maligno. Ele vai passar a espada e vai cair por terra. Isso é quando nós estamos encharcados na videira e estamos decorrente a bênção da obediência. E não somos escravos do medo, somos filhos de Deus. E aqui ele fala, no verso 8, ele fala: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha só, 5 de vós encharcados na videira perseguirão 100 demônios. E 100 de vós perseguirão 10.000 demônios. Pode cair a demoniada diante de vós e perseguir você, mas se você estiver encharcado na videira, e o agricultor, Pai, você está sendo limpo, você está cumprindo, tentando cumprir os mandamentos, você está decorrente a bênção de obediência, essa escapetada vai bater de retirada, em nome do poderoso Deus de Israel, o nosso Jesus. E aqui ele fala aqui também: para vós outros olharei, e vós fareis fecundos, e vós multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Outros vão te orar, vão falar: realmente aquele é filho de Deus, aquele dá bom fruto, aquele dá bom testemunho, e está confirmada a aliança de Deus com a vida dele, porque ele dá um bom testemunho. Não seja escravo do medo, dá um bom testemunho. Deus é contigo. E 10, no versículo 10 fala: comereis o velho da colheita anterior para dar lugar ao novo, tirarei fora o velho. Então você vai comer a colheita que tu fez para dar lugar a outra colheita que está para vir na sua vida. A outra colheita é a mudança que Deus está para vir na sua vida, e ele vai confirmar a aliança contigo, decorrente a obediência sua, decorrente você está buscando o estatuto, decorrente o seu testemunho perante os demais, e você está encharcado e não sendo escravo do medo, não se acostumando com medo, né? Porém o tabernáculo de vós, a minha alma não aborrecerá. Ele vai botar o tabernáculo dele santo diante da sua vida, e a alma dele você não vão perturbar. Vai ser bênção, porque você está debaixo do tabernáculo de Cristo. Ele tirou que a multidão do deserto, e a aliança está confirmada até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui no 13, para fechar: eu sou o Senhor vosso Deus, que vós tirei da terra do Egito, para que não fosse seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e fiz andar eretos. Ele tirou da escravidão. Ele tirou você do Egito. Ele tirou você do escravo do medo. Ele tira você de onde você está aprisionado, seus sonhos, seus objetivos, seus sonhos tatuados, fechados com aquele medo da opressão, desse mundo desabando. Ele tira, ele quebra os timões, o jugo, e faz você andar ereto. Ereto. Esse é o meu Jesus e o teu Jesus. Vocês creem nisso? Essa palavra que eu deixo para você hoje.
Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, através do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor em tua vida, em minha vida. Soberano Deus, Pai eterno. Não somos escravos do medo, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Somos filhos de Deus. Queremos estar e seguir o seu tabernáculo, Pai. Dê força na nossa falta de fé. Dê força, Pai, em nome de Jesus. Nesse século perverso e mau, nesse fim do século, mas sabemos que o nosso alvo é a Nova Jerusalém. O nosso alvo é Ti, Jesus. Abençoe, Pai, cada família, cada pequenino, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Vai batendo a escravidão do medo e põe o nosso pensamento ereto a Sua palavra. Amém, amém. Toma posse, amado. Em nome de Jesus. Só basta crer. Abraço. A fé remove montanha. Amém.